Eu tanto falo que o Board Academy abriu tantos meus olhos das questões de conflito. Quando você está na posição de diretor e de conselheiro, o que você faz? Entendeu? Como é que você age num momento desse? Enfim, o fato de a gente estar muito próximo do CEO, Do executivo, do diretor, do executivo que está lá na linha de frente, de apoiá-lo, né? Porque eu respondo para um acionista. Só que a responsabilidade é minha também, se der alguma coisa errada. Claro. Não posso só apontar o dedo pro executivo e falar, não se fez errado. Não se fez errado porque eu te avisei que estava errado. Num conselho de administração, você está representando o seu acionista, no caso a Intersemente, a sementeira, Isso. Né? Dentro daquela outra empresa onde ela é sócia com outros. Exatamente. E vocês estão dando ali o ritmo pro CEO. Além disso, você é responsável na física, né? Caso venha acontecer algum problema sério, você será responsabilizada, né? Na física, Você tinha essa dimensão assim que você assumiu esse chapéu? Tinha essa dimensão, porque a gente já viu casos, né, de conselheiro, até mesmo das usinas, terem mandado de prisão. Nossa. Enfim, por... Uma questão ambiental é preso. Exato. Não é multa, né? Exato, por causa disso, por questões ambientais. Então, a gente viu, e aí obviamente, né, que tem toda uma questão de, aparato, de proteção, exatamente. Tem todo um aparato ali para proteger esses executivos. Mas, por exemplo, tem executivo com conta bloqueada, conta pessoa física. Isso é o mais fácil, né? Hoje em dia o Bacen vai lá e bloqueia tudo. E é interessante porque nós, aqui no podcast Os Conselheiros, nós estamos justamente levando conteúdo para um público que ora é conselheiro ou está num processo de transição para conselho, assim como empresários. Então, para equalizar e nivelar esse tipo de informação, é muito importante isso que a Andréa está nos explicando aqui. As responsabilidades de um conselho de administração, que difere de um conselho consultivo. E eu pediria para o Farias, talvez, explicar um pouco dessa diferença entre os dois ou três, se for considerar o fiscal também. O fiscal, né? Porque as pessoas... Eu quero ser conselheiro, mas tem o ônus e tem o bônus, né? Sim, sempre, né? Sempre. A vida é assim, né? Não tem jeito, né, Marcelo? Assim, como principal diferença, eu poderia destacar que o conselheiro de administração, a gente acabou de falar aqui, é responsável na física por toda a decisão que aquela alta administração, o conselho, o colegiado, está tomando na empresa. Ele representa o acionista. Representa o acionista, ele assina, né? Então nas atas, ele é responsável legalmente pela empresa. Já o conselheiro consultivo não, ele recomenda, ele indica que o dono, o proprietário, a família proprietária daquela empresa siga aquela sugestão, aquela orientação que ele está dando. Inclusive no caso do conselheiro consultivo, é bom que isso conste em ata, que ele só recomenda. Então, o verbo de ação aqui é recomendação, é indicação e não deliberação ou decisão. Então, se você atua como conselheiro consultivo, é importante, na hora de assinar a ata lá, garantir que esse verbo esteja correto aí para você não ter problema. Já o conselheiro fiscal, ele tem um olhar mais para contábil, para o fiscal, né, que a gente fala, toda a parte tributária da empresa, auditoria, carta conforto, os pareceres da auditoria. Então, ele está mais voltado para esse olhar. E é subordinado ao conselho de administração. Sim, exatamente. Então, assim, desafio grande, 2015, já assumindo aí a responsabilidade de um conselho de administração, Andréa. De um conselho de administração. Totalmente crua para isso, muito voltado para a gestão do negócio de energia, mas pouco conhecimento sobre a questão de conselho e governança e como que funciona. Os ritos e rituais, exatamente, né? Exatamente, os riscos e tudo mais. Óbvio, né? Sempre brifados do que pode acontecer. Mas demorei, acho que, mais de um ano para entender mesmo como que funcionava. Enfim, é muita informação, porque você tem que entender de tudo. E eu já disse isso numa desses comitês de temáticas aí do Fabrini. Uhum. Que aí um executivo, um dos membros, disse o seguinte: os conselheiros são muito despreparados hoje em dia.
Então, a gente contrata pessoas para nos dar suporte, apoio, e eles não sabem de nada. Então, assim, é muito difícil para a gente ter esse tipo de profissional. Então, tem pequenas empresas, médias, até empresas grandes, que têm dificuldade de contratar um conselheiro, seja um conselheiro independente, um de administração ou consultivo, porque eles acham que o conselheiro está despreparado. E aí eu sempre falo da importância dos comitês para dar apoio para o conselho. Porque o conselheiro precisa saber de tudo, ele não precisa entender na prática no como detalhe, funciona né? no Isso, detalhe, mas ele precisa saber de tudo que está acontecendo. E quando o seu comitê é falho, e isso é muito comum... E não traz para você? Não traz para você... por exemplo, eu cheguei em alguns momentos de tomar decisão em reunião de conselho e eu falar, não, eu não sei sobre isso, eu não vou. E assim, causava um mal-estar, porque, poxa vida, eu falava, não, gente, desculpa, eu sei que o problema não é de vocês, é interno aqui, nós temos que resolver, mas eu não tenho informação suficiente para... não estou confortável em tomar essa decisão. E aí o assunto ficava pendente porque voltava num outro momento. Exatamente. Aí tinha que chamar reunião extraordinária e tudo mais para poder definir. Então, os comitês são muito importantes. Eu acho que fundamental que os comitês estejam muito preparados, porque o conselho precisa dos comitês. Se apoia nos comitês, tá? Então, eu comecei realmente lá em 2015, nesse desafio. Em 2018, eu acho que eu já estava meio craque, já estava indo bem, eu fiquei no conselho de 2015 a 2022. 22. Né? Então, nesse mesmo conselho? Conselho dessas três usinas. Tá. Né? E agora, no final do ano... meu contrato com a empresa encerrou, voltando um pouco atrás, porque eu saí em 2020, na pandemia eu decidi que eu ia trabalhar para mim. Tá. Logo no início da pandemia, enfim, que eu decidi que eu ia trabalhar para mim. E aí eu contratei uma coach para me ajudar, porque eu estava meio perdida. Por onde começar, né? Eu quero, mas não sei por onde. Não, eu não sabia. Ela falava assim, não, mas tudo que você for fazer, você tem que ter clareza. E, gente, clareza é uma coisa que eu não tenho. Quando eu tenho que pensar em alguma coisa, porque a minha cabeça pensa 1.500 coisas ao mesmo tempo. E aí eu falo, não, isso aqui. Ah, não, é isso aqui, eu gostei mais disso aqui. Entendeu? E aí eu precisei desse apoio, ela me ajudou muito a definir o que eu queria, como eu queria, a construir meu business plan, né, e o meu roadmap, tudo. Ela me ajudou em tudo. E daí, o momento de comunicar o meu chefe, que foi um momento difícil, que vocês conheceram, o Lívio, né? Espetacular. O Lívio espetacular. E aí, de comunicá-lo e aí... De preparar uma outra pessoa para aquela posição, enfim, e ele foi maravilhoso comigo, assim, me deu um contrato, né, então eles foram os meus primeiros clientes, assim, da minha consultoria. Eu comecei em janeiro de 2021 com eles como meus primeiros clientes. E quando eu comecei, eu fiquei muito mais focada em conselho, muito mais focada. E aí, porque você sai do operacional, né? Eu saí ali da área de gestão de energia da empresa para ficar focada em conselhos. E eu era muito encrenqueira, sabe? Muito. Tem algumas coisas que por exemplo, ninguém concorda. Só que só eu que falava. Né? Então, a gente até estava brincando esses dias. Pô, você está fazendo falta aqui. A gente está sentindo falta de uma movimentação aqui. Das encrencas. Porque tinha situações em que ninguém concordava. Só que a única pessoa que, de repente... Se colocava era eu. Entendeu? E aí a gente sempre brincava sobre essa questão, né? Poxa, agora não tem ninguém aqui para bater em fulano. Eles sempre me mandam mensagem. Né? Assim, contramedida, né? Trazer as contramedidas. Exatamente, exatamente. Então,
esse período eu cresci muito enquanto conselheira, porque eu fiquei muito dedicada a isso, né, ao conselho e a entender mesmo como funcionava um conselho e também mais a gestão das usinas, né, porque eu dava foco nisso. E aí foi o momento em que eu decidi que eu queria ser conselheira profissional, né? E daí que eu achei o Board Academy, né?